Bom, nós estamos aqui para realizar uma entrevista com a psicóloga Bianca Regis Bona. Ela é psicóloga técnica responsável pelas medidas socioeducativas do CRES em São João Batista. A respeito da sua trajetória profissional e a sua atuação, você poderia nos contar qual a sua trajetória acadêmica, profissional e o que te trouxe até aqui para atuar no campo da assistência social? Então, eu sou psicóloga formada pela Univale, né? Hoje eu possuo pós-graduação, sou pós-graduada em psicopatologia e saúde mental e eu caí na assistência por um acaso, assim, né? Acabou surgindo a possibilidade de trabalhar aqui na assistência e fiz um seletivo, né? E acabei sendo chamada. Então, quando eu fui chamada, eu vim, né, designada para o CRES e chegando no CRES, aí veio essa outra especificidade que é a medida socioeducativa, né? Hoje eu venho me especializando e venho, né, buscando conhecimentos já na minha área de atuação, mas a minha formação ela foi voltada muito pro SUS, então eu caí no SUS por um acaso, né? Mas na graduação eu já tinha contato, né? Tive alguns professores que falavam sobre o SUS e tudo mais, a gente tem uma noção, mas o propriamente dito foi depois de começar aqui, né? Legal. E você poderia descrever o serviço ou a instituição onde você está atuando e qual é o teu papel específico dentro da equipe? Sim, hoje eu trabalho no CRES, né? Eu fico aqui no serviço de referência. E aí, bom, hoje eu faço parte da equipe do CRES, né? As medidas socioeducativas, elas ficam dentro do espaço do CRES, aqui em São João Batista. A gente tem, alguns municípios fazem integrado a outro serviço, né? Mas aqui a gente tem esse benefício, a gente teve essa conquista, né? De conseguir, então, um espaço para as medidas socioeducativas, técnicos para as medidas socioeducativas. Então, a gente hoje tem uma sala onde a gente realiza os atendimentos individuais, atendimentos familiares. Então, hoje, dentro da equipe, eu cuido desse setor especificamente, né? Claro que a gente acaba conversando com outros, a gente articula com o PAEF, por exemplo, né? Para atender essas famílias, né? Porque eu não atendo só o jovem, né? Eu atendo uma família, a gente tem uma ênfase no jovem, mas a gente acaba atendendo toda a família, né? Que esse é o nosso papel. Sim. Enquanto técnico. Então, hoje, as medidas elas vêm via determinação judicial, então a gente recebe a intimação, esse jovem, essa família, ela vem até o serviço, a gente faz ali os primeiros atendimentos, faz a construção do PIA, né, que a gente chama, que é o Plano Individual de Atendimento, onde a gente monta todo um planejamento, conhece aquele jovem, conhece aquela família, vê os eixos da vida dele, então como é que está a questão de atividades laborais, como é que está a questão de estudo, como é que está a questão de lazer, envolvimento com a questão de cultura, como é que está o relacionamento familiar, situação financeira, né, se possui alguma vulnerabilidade ou não. E aí, a partir da gente conhecer esse jovem, essa família, a gente acaba fazendo um plano de ação, né? Então, dentro de cada eixo, a equipe faz o diagnóstico, né, de como é que está a situação desse jovem e, a partir disso, construir metas com ele e com a família, né? E aí, aqui a gente trabalha com 2 tipos de medidas socioeducativas, né? Que a gente chama de PSC, que é a prestação de serviço comunitário, e a liberdade assistida. A diferença entre elas é que a PSC normalmente vai até 6 meses o cumprimento. E a LA normalmente é a partir de 6 meses. Então, o mínimo que vai vir é um acompanhamento de 6 meses. A prestação de serviço comunitária, esses jovens eles vão ser alocados ali dentro da comunidade para prestar serviços. Então, a gente vai acompanhando como está essa prestação de serviço, vai acompanhando no espaço, como é que está o desenvolvimento deles e a gente articula com outras atividades, como, por exemplo, a gente tem as estagiárias aqui no CRES, que fazem o grupo de adolescentes. Então, é um espaço onde a gente consegue também ter um contato maior com eles, abordar algumas questões que a gente acha interessante, né, que elas acham interessante. E aí vai articulando com visitas domiciliares, visitas nas escolas e coisas nesse sentido, assim, né, sempre para pegar essa família, esse jovem na totalidade. E aí a gente tem a outra, que é a liberdade assistida. A liberdade assistida, a gente faz todo esse processo de acompanhamento, mas aí o jovem ele não vai à comunidade para prestar esses serviços. Ele fica aqui em atendimento interno com a gente, né? E a gente, aqui se organizou no atendimento semanal. Então, semanalmente, a gente faz esses atendimentos com os jovens,
para ir vendo como é que eles estão, né? Como é que está o andamento da medida socioeducativa, se aborda algumas temáticas assim que a gente acha interessante. Então, os abusivos de substância, alguns jovens que têm envolvimento com tráfico, a gente aborda essa questão. Então, faz um processo de sensibilização com ele, né? Então, a gente percebe que são todos assuntos sensíveis, né? E que conversam com certeza com outros sistemas, né, da justiça, de assistência social. Como que o teu trabalho se articula com essas demandas judiciais que aparecem? Então, aqui a gente tem uma questão que a gente tem que fazer envios de relatórios mensais, né? Então, até o dia 10 de cada mês eu tenho que passar um relatório pro promotor sobre como é que tá aquele jovem, né? Como é que tá o andamento da situação, se ele tá cumprindo as horas, como é que tá o desenvolvimento dele, como é que tá a questão de estudos. Então, todas aquelas coisas que eu te comentei contigo no começo, ali que a gente faz no plano de ação, o promotor vai acompanhando também. Então, a gente tem que ir fazendo com que aquilo se concretize. E através desses relatórios, a gente vai fazendo os relatos de como é que tá a situação, sabe? E aí também tem outra questão, que além desses relatórios, que eles são periódicos, a gente tem que fazer os comunicados de situações adversas. Então, aconteceu alguma coisa que é muito importante naquela situação e que a gente precisa comunicar, então a gente faz um novo relatório. Então, a gente trabalha assim por meio de ofício. Às vezes, quando é uma situação um pouco mais agravada, a gente vai até o promotor pessoalmente para conversar, né? Pensar estratégias, mas aí a gente acaba articulando dessa forma com a justiça. A gente tem uma questão na psicologia, né, enquanto técnica e psicóloga, que é que o nosso trabalho nas medidas socioeducativas, eles têm que ir além da produção de relatórios. Então, algumas profissões entendem que a medida socioeducativa é fazer a exposição do conteúdo para sensibilizar o jovem e passar relatório. Então, enquanto psicóloga, eu entendo que é um trabalho muito mais abrangente, né, conforme eu já vim comentando, com a família, com a escola, né? A gente articula tudo isso além do relatório, né? Porque a gente não é só... Trabalhar é só elaborar relatório. O meu trabalho enquanto psicóloga não é só ficar fazendo relatório e falar como ele tá pro promotor, sabe? Fazer essas articulações pensando, né, na garantia de direitos dessa família e desse usuário, né? Sim. Bianca, e como que as condições de vulnerabilidade social da população atendida impactam a natureza dessas demandas que você atende? Enquanto psicóloga, né, a gente tem um olhar mais atento a isso, né? Mas é uma questão muito clara, né? Que existe sim um recorte de classe e de gênero e etnia, né? Então hoje, por exemplo, eu não tenho ninguém em cumprimento de medida socioeducativa que tenha poder aquisitivo maior. Normalmente são famílias que possuem uma vulnerabilidade financeira. Então, esses tempos eu atendi uma mãe que ela falou assim, eu tive que vir pra cá pro meu filho cumprir medida socioeducativa porque eu não tenho dinheiro para pagar a cesta básica, né? Porque imagina, se mal eu consigo comprar minhas coisas para dentro de casa, como é que eu vou pagar a cesta básica pro meu filho? Então tá aqui, né? Fazer o que a gente tem que vir cumprir. A gente vê muito um recorte assim que existe uma vulnerabilidade nesses jovens. Então são famílias que, por isso que eu digo que elas precisam ser trabalhadas em sua totalidade, né? Porque não é só chegar e abordar o adolescente. Porque às vezes esse adolescente, ele tá com uma situação de insegurança alimentar. Então assim, é muito comum eu ouvindo os relatos de jovens que se envolveram no tráfico, não tinham opção. Então, esses dias eu fiz um atendimento e o jovem falou assim pra mim, Dona, que eles chamam de dona, né? Dona, o que a dona ia fazer se a sua mãe tivesse desempregada, sem ter o que comer dentro de casa e tu tivesse a oportunidade de ganhar dinheiro e botar comida dentro de casa? Tu ia dizer que não, dona? A gente também tem que entender o que aconteceu para aquele jovem chegar naquela situação. Porque é muito fácil a gente vir aqui e condenar, né? Porque se envolveu no tráfico. Tá, mas o que aconteceu, sabe? Então hoje no nosso município é muito comum isso acontecer. As famílias estão numa situação de vulnerabilidade muito grande, não veem outras opções, não tem outras, sabe? Não tem o que fazer. E chega até esses jovens essa, abre aspas, oportunidade, né? Por quê? Porque as facções, elas procuram esses jovens, sabe? Elas instruem eles, tu não vai ser preso. O máximo que tu vai fazer é ir lá pro CREAS, cumprir medida. Eles são instruídos. E aí assim, tá precisando. Não tem nada dentro de casa. Às vezes o irmão não tem um leite, não tem, sabe? Não tem comida. Então assim, existe um recorte de população que vai chegar aqui no CREAS. Não vai ser aquela família que tem um poder aquisitivo. Porque não que o filho do rico, digamos assim, não vá se envolver com o tráfico.
mas ele não vai chegar até nós. Ele vai se envolver com o tráfico, mas ele não chega aqui com a gente. Então, no caso, ele é um recorte até que meio que previsível. Isso, E aí, quando a gente para estudar e pensar sobre as medidas socioeducativas e a forma como a gente tem que atuar, enquanto psicólogos, a gente tem que ter muito claro isso. Qual é a população que eu estou atendendo? Para entender o que a gente consegue fazer a partir daquilo ali. O nosso papel não é condenar. Isso é óbvio, né? Mas para alguns técnicos isso não é óbvio. Isso é muito óbvio para a gente enquanto psicólogo, né? Bom, e quais são os maiores desafios estruturais e cotidianos, Bianca, que você enfrenta na sua prática? Bom, hoje eu tenho uma dificuldade muito grande, assim, principalmente com a prestação de serviço comunitário, né? Porque a gente tem que alocar esses adolescentes em espaços para cumprir essas horas, né? Além do trabalho que a gente faz com a família, visitas domiciliares, grupos, atendimentos individuais, eles precisam cumprir essas horas na comunidade. E a comunidade não aceita esses jovens. Então, até esses tempos eu fui em um local, um espaço, né? Conversei, né? Falei, fiz toda uma sensibilização, falando que a gente precisava de novos espaços para acolher esses adolescentes, né? Para eles serem reinseridos, né? A pessoa, né, responsável pelo espaço me olhou e falou assim: mas é que é perigoso pra gente, né? Como assim perigoso pra gente? Ah, não, porque aí vem um jovem que trafica, que, né, faz parte de uma facção, e se eles chegarem aqui atirando, sabe? É uma ideia que eles têm, assim, de um jovem que cumpre medida socioeducativa. E eu olhei e falei, mas da onde é que saiu essa ideia de vocês? Assim, não, porque teve uma vez um jovem que era envolvido e a gente ficou com medo. Falei, não, então... Aí, naquele dia eu fiz todo um processo de sensibilização, explicando os tipos de medida socioeducativa. Então, até usei o exemplo de um menino que tinha perdido o freio da bicicleta e batido numa viatura. Ele também estava cumprindo medida socioeducativa, sabe? Então, assim, expliquei pra ele o que acontece, como é que é. Então, aí ele olhou pra mim e falou, tá, entendi, nossa, eu achei... Sabe? Só que existe uma ideia, assim, construída... Sim. Acerca da temática, e é difícil, sim, tu mostrar pra comunidade que não é bem isso, sabe? Falta o esclarecimento, né? Isso, e aí esses tempos também fui em outro local e a responsável falou assim pra mim, aqui eu não sei bem se aqui é o espaço ideal pra eles cumprirem, sabe? Eu acho que não é o espaço. Aí eu olhei pra ela, né, muito franca, e falei assim, olha, eles não têm espaço, então assim, se você der uma oportunidade, é melhor do que fechar a porta, né? Porque assim, se a gente não tem onde colocar esses adolescentes, tendo um local, a gente consegue adequar, né? E assim, não era nada, não, realmente não é. Não, é a resistência que existe, né? Sim. E aí também a gente tem uma dificuldade muito grande com as famílias, né? Porque as famílias acabam... muitas vezes esses jovens ficam assim... A Deus dará, né? Perdão da fala, mas a Deus dará. Porque assim, a família não participa, a família não dá apoio, não dá suporte. Então, assim... Independente do que acontecer com eles estão desamparados, sabe? Então a gente tem que fazer um processo de sensibilização com a família. Então, né? Trazer as questões. Algumas famílias colocam os adolescentes numa situação de trabalho infantil, né? Então a gente tem que trazer, a importância dos estudos, isso aqui, né? Não tá correto, né? Então a gente tem toda essa questão, assim, de sensibilizar tanto a comunidade quanto as famílias em prol da garantia de direitos desse adolescente. Sim. E é todo esse trabalho que você mensalmente comunica o promotor. Isso. De como está o andamento, de como esses jovens foram alocados na comunidade, de quando eles não conseguem alocá-los de imediato, todas essas informações chegam ao promotor, é isso? Isso. Tudo é colocado nos relatórios, né? Ou caso seja necessário, a gente vai até ele para conversar sobre isso, né? E aí, dependendo do que acontece, é feito audiência de justificativa, por exemplo, né? Para dar a oportunidade desse adolescente trazer o ponto de vista dele. Eu também tenho na minha prática uma questão de sempre articular com eles algumas coisas que eles possam se comunicar diretamente com os oficiais. Então, abro espaço para eles. Por exemplo, tem alguns que gostam de desenhar. Queres fazer alguma coisa para apresentar ao juiz no dia do relatório? Queres fazer alguma fala para apresentar uma carta, um poema, uma música? Então, eu tento sempre fazer essa articulação. Então, Bianca, para a gente finalizar, que conselho ou recomendação você daria para um estudante de psicologia que deseja seguir carreira nessa área? Então, é muito estudo, né? Ler muito sobre, então...
A parte ali de direitos da criança e do adolescente, né? Estar muito atento aos cadernos de referência técnica, os cadernos de orientação da própria medida socioeducativa. Então, as questões envolvidas ali relacionadas à parte de recorte de população, né? É muito nesse sentido, assim, né? De estar atento, né, o tempo todo e buscar conhecimento sobre essa temática, né? Então, tudo que envolve garantia de direitos, né? Coisas nesse sentido. E eu acho que também a parte humana é muito necessário, né? Impregnado nesse profissional, porque ele lida com realmente uma demanda de pessoas que carecem de olhar. Sim, tem que o tempo todo estar atento a essa questão, assim, né? De se deixar afetar, né? Por aquilo que está vindo e ser sensível àquilo, né? Então, entender da onde que vem esse sujeito, a história dele, e a partir daí pensar novas possibilidades junto dele, como construir a partir do que aconteceu, né? A partir daquele evento que é a imposição de uma medida socioeducativa, né? Muito bem, então, agradeço a tua participação, foram informações relevantes para esse momento e eu agradeço muito, muito obrigada. Obrigada pela confiança também, né? Lembrar de mim. Isso.